Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sem mais delongas, deixa o like aí ou se inscreve no canal. E basicamente esse vídeo não é um vídeo de gameplay, é um vídeo sobre a revisão de um livro ou a revisão de algum material. É mais para tentar passar esses materiais, vou mostrar aqui quais eu tenho. Como esse livro aqui, que é o Julgamento de Moscou, de Dmitry Bukovsky. E também trazer para que alguém deseje, seja influenciado, eu vou usar essa palavra, a ler um desses livros, um desses materiais. E como vocês devem saber, a maior parte dos materiais que eu tenho é materiais falando sobre integralismo. Como eu posso mostrar aqui, esse aqui não é os 5 pontos sobre o sistema prisional brasileiro, que é de outro autor, mas de certa forma tem a ver ali sobre os interesses nacionais para resolver o sistema carcerário brasileiro, que a gente sabe que não é a desencarceração em massa. Aqui as considerações gerais sobre a indústria brasileira, do Miguel Reale. As diretrizes integralistas, que eu tenho que passar para o PDF. O integralismo e a democracia, por Costa Rego, que eu tenho aqui em mãos. Deixa eu ver, cadê? Não, esse aqui é o integralismo. Aqui. Eu tenho os estatutos da Ação Integralista Brasileira, da AIB. O Estado Totalitário e o Estado Integral e suas diferenças, de Plínio Salgado, também tenho por aqui. Então provavelmente o que eu vou trazer vai ser o integralismo e a democracia, que é o que eu estou planejando trazer. Porque ele é bem curto, e por ele ser bem curto eu não vou entrar muito em vários outros casos, como eu entrei no último vídeo que eu reparei na teoria de Sorel e na teoria de Cristo. Eu tive que contextualizar muito para Sorel, porque quem é que é Sorel? Quase ninguém conhece o George Sorel, e a maior parte das pessoas sabe quem é Cristo. Então, quem é Cristo eu não preciso explicar, mas quem é Sorel eu vou precisar explicar, que foi um homem lá da França, um sujeito francês, que criou uma teoria muito semelhante ao ludismo, que influenciou Mussolini e também influenciou outras alas de um socialismo mais violento. E também o anarquismo. Ele tinha lá suas intenções sobre os seus objetivos anarquistas, que ao mesmo tempo se assemelhava ali com o socialismo, mas era mais puramente anarquista, era um sindicalismo anárquico. Eu também tenho aqui os Estatutos da Ação Integralista Brasileira, que eu só tenho o artigo 3 nesse Estatuto da Ação Integralista Brasileira, que é o artigo básico, só que provavelmente eu vou trazer todos os artigos se eu vier a fazer um vídeo. Deixa eu ver, o Estado Totalitário, o Estado Integral e diretrizes integralistas, que eu também tenho aqui, que tem, deixa eu ver quantos incisos, tem do 1 até o 26. Então, tendo 26 incisos, é bem curto até, só que é muito bom também ter esse conhecimento. E basicamente esse aqui é o manifesto de 13 de maio, que eu também tenho aqui, e eu fiz o meu próprio... Opa, quase mostrei meu nome ali em cima. O meu próprio artigo, protótipo de um artigo, que é o Estado-nação e a democracia, onde eu coloco diferenças entre a democracia liberal, ou também a democracia que existe aqui na América Latina, e o Estado-nação, porque o conceito de Estado-nação ele teve suas alterações durante as eras. Hoje na modernidade ele já tem outro conceito, porém a democracia ela não se confunde com o Estado-nação no quesito de se a democracia ela for coligada ao Estado-nação, ela tiver uma linha de influência junto com o Estado-nação. A gente pode usar os Estados Unidos, que a democracia e o Estado-nação eles não são diferentes um do outro. Aqui no Brasil, o Estado-nação, que são os interesses nacionais, e a democracia, elas são diferentes. A democracia, ela é, entre aspas, relativa, vou usar essa palavra. E o Estado-nação, ela é diferente, são os interesses nacionais. E eles estão a par da democracia, eles estão
fora. Eles não fazem parte de uma democracia como se fosse uma democracia orgânica, bem formada, não. O governo e o Estado-nação se tornam duas coisas diferentes. O governo é democrático e impede, por sua própria força, os interesses nacionais. Então, existe essa diferença dos estados. Eu até coloquei aqui o Gilberto Freire e o livro do Visconde de Uruguai, O Ensaio sobre o Direito Administrativo, que ele defende o Estado forte, centralizado, capaz de manter a ordem nacional. Eu não vou entrar no mérito porque, infelizmente, eu não terminei esse artigo. Eu cheguei só até a parte onde eu falo sobre o conceito do liberalismo no estado da política, que foi colocado depois. Até o Aldo Rebelo, que agora está no MDB, ele fala sobre isso também. Eu achei muito interessante. Esse artigo aqui eu já estou escrevendo já faz um tempo, só que eu não tive o tempo de terminá-lo ainda. Então tá, sabendo disso, vou voltar para cá, que é onde eu tenho as considerações gerais sobre a indústria brasileira, o integralismo e a democracia, do Costa Rego, que é esse que eu planejo fazer uma pequena leitura. E se vocês quiserem que eu faça algo bem específico, deixa aí no comentário, porque eu tô tendo um tempo mais... não muito que eu possa utilizar. O meu tempo está diminuindo um pouco. Não o tempo de vida, é claro, o tempo das coisas que eu faço durante o dia. Porém, com algum comentário, com uma proposta, eu possa trazer um vídeo mais focado em um ponto específico. Então eu posso pesquisar, ler, procurar, ver fontes, fazer comparações. No caso do integralismo fica difícil fazer fontes, tipo trazer fontes que não seja de 2000 para trás, ou de 2004 para trás. É difícil trazer fontes atuais que sejam bem embasadas e que tenham fundamentação. Que a maioria das fontes que tem fundamentação hoje em dia tem fundamentação contra. E a fundamentação contra deles é alinhar às ideologias da Europa e outros fatores. Só que o próprio Gustavo Barroso ele fala qual é a diferença do integralismo pro nacionalsocialismo da Alemanha e pro fascismo da Itália. Diferenças substanciais, além, tipo, que saem da característica do que você consegue ver, da visão. Vai mais pro campo metafísico, o campo das ideias e também da forma que eles faziam a democracia. Na Alemanha nacionalsocialista a gente tem um conhecimento de que não existia democracia. Era basicamente como se fosse um império autoritário retornando. Por isso que eu até me lembro do filme de Star Wars, o Império Contra-Ataca. Só que não tem o Império de Star Wars, não é o Reich alemão, e sim é os Estados Unidos, que como o Lucas, o criador do Star Wars, falou. E já em outro ponto da Itália, o próprio Mussolini falou que o fascismo era a verdadeira democracia. Ele ia salvar a democracia. Então a gente já pode ver que a democracia ela toma suas formas. Mesmo que falem, não, o fascismo não é democracia, não é democrático. Por outro ponto de vista, a democracia se alterou ao ponto de virar o fascismo. As fraquezas da democracia, dos pontos dos alicerces democráticos na Itália, fizeram com que virasse um fascismo. Em caso não era tanta democracia assim, porque ainda tinha o rei Emanuel, acho que era o rei Emanuel III. E a mesma coisa na Rússia. A Rússia é cesarista, uma monarquia. Depois houve o golpe, e depois do golpe a revolução dos bolcheviques, através do Exército Vermelho, a força e a opressão, eles fizeram sobre as pessoas. E isso fez com que aquela tentativa de fazer de livrar-se do jugo, formou um jugo maior, um jugo pior do que era
no tempo de Catarina, no tempo de Pedro Magno e também no próprio César Russo. E a gente tem outros exemplos, os países da África, os países do Oriente Médio, a China, o Japão. Todos esses países eles têm as suas características de alteração de algum pensamento, de alguma ideologia já estabelecida. Ela tem suas nuances, ela tem suas separações, então não pode colocar todas elas no campo países democráticos, países não democráticos, ditaduras, regimes, que também têm suas diferenças, por isso são palavras diferentes. Nós usamos muito o termo ditadura e regime como se fossem sinônimos, só que em alguns casos eles não são sinônimos, eles são coisas diferentes. Uma ditadura é uma ditadura, como ocorre na Venezuela. Um regime, ele poderia muito bem ser um regime como houve na... eu ia falar o protetorado da Albânia, que era um regime que se formou ali naquela região, mas eu acho melhor colocar o da Hungria. A Hungria, o que se estabeleceu na Hungria foi um regime. Não foi uma ditadura em si. Já o de Tito, na Iugoslávia, tem características de uma ditadura. No entanto, ele é mais colocado como um regime. O regime militar colocado na Iugoslávia para manter o território e a influência nacional sobre aquele local, para manter todos os territórios integrados. Então, ele teria essa característica mais de um regime. Diferente como foi no Chile, que houve uma ditadura. Mas, basicamente, é isso que eu queria trazer. Eu pediria muito sucintamente para não me pedirem para trazer o julgamento de Moscou, porque 1193 páginas para mim aqui fazer. É muito bom esse livro, só que eu não consegui passar tipo assim da página, deixa eu ver, foi a 25 que eu fiquei. Deixa eu clicar aqui, 25, pá. Não, foi da 25 não, então deve ter sido da 27. Aqui. Foi da página 30, 31. Eu parei bem aqui, ó. Na página 32, parte 31 aqui, ó. Que basicamente ele já chega no ponto 1.3 aqui, que é as empresas geridas pelos amigos, entre aspas, claro. E basicamente como a gente sabe, o CCCP, o Partido Comunista, foi um veneno na história da humanidade, só que é muito interessante a história, porque o próprio comunismo soviético, a União Soviética ter ficado viva durante todo esse tempo, deveria provar que o comunismo é uma falha gigantesca. Mas não, continua tendo aí comunistas de escritório. Mas basicamente é isso. Esse aqui, que é o Considerações Gerais sobre a Indústria Brasileira, é o Miguel Reale falando sobre a indústria brasileira, os pontos das fraquezas e das forças da indústria brasileira. E também a fragilidade que ela causa, porque a própria indústria, quando ela vai se expandindo, ela causa fragilidade em outros alicerces, em outras partes da sociedade, porque ela afeta o todo. E principalmente a vida da pessoa menos abastada, mais humilde. O boina fria, as pessoas que não trabalham nas indústrias, as pessoas que não trabalham nos meios urbanos, nas cidades, nos grandes centros. E também a própria indústria pode causar alienação nas pessoas para elas nem saberem de onde aquele produto vem. Como hoje o frango. O frango no supermercado ele está todo industrializado, ele é feito em massa. Não é mais o frango caipira. E para mim frango caipira é o frango normal. O frango do supermercado é o frango bizarro, cheio de hormônio. É o frango que ele é tão bizarro que ele é branco. Que é isso, ele não tem nenhuma dureza, não tem nenhum nervo, nenhuma aquela substância. Ele é um frango fraco, um frango só gordo e morto muito cedo.
prematuramente, no caso. Então, é isso, basicamente, que eu queria trazer para vocês. Não foi muito conhecimento, aqui é a revista Naue, papapá. No entanto, eu gostaria que vocês deixassem a sua opinião sobre o que eu devo trazer. Se eu devo trazer algum desses documentos aqui, ou algum que vocês quiserem. Porque ainda tem o do Primo Rivera, tem o do Salazar. Eu também tenho um que eu tenho que ler ainda, que é O Estrangeiro. Não O Estrangeiro do Plínio Salgado, mas é outro O Estrangeiro. E eu tenho que ler os livros daquele George Chambers, que é A Ortodoxia. Deixa eu pensar aqui, ó. A Ortodoxia. George. Aqui, GK Chesterton. Esse aqui, ó, Orthodoxy. Eu preciso ler esse aqui. É o clássico da apologética cristã. Eu tô achando que eu vou comprar esse livro, porque esse livro é bom. E um outro que eu quero muito ler é basicamente Storm of Steel, que é o... Eu não vou abrir aqui, senão eu vou mostrar todos os meus dados, basicamente, que eu já mostrei uma vez. É esse aqui, eu quero Storm of Steel, que é um livro falando sobre a Primeira Guerra Mundial de Ernest Junger. E basicamente é um romance, não é um romance, é uma... o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, da perspectiva do Ernest Junger, um soldado muito condecorado, ele tem até uma cruz de ferro. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial e morreu em 92. Ele viveu mais de 100 anos e sobreviveu às duas grandes guerras, lutando nas duas grandes guerras. E ele viveu no mesmo tempo daquele cara que escreveu o Maria. Eu só me lembro o nome dele por ter Maria. Ele parece um francês, só que ele era alemão também, que era o que fez o Tudo Quieto no Front, o All Quiet in the Western Front. Esse cara aqui, ó, ele escreveu Tudo Calmo no Fronte Leste, Western, Oeste, no Fronte Oeste. E, sinceramente, o filme de 70 é bom. No entanto, o livro do Ernest Junger é melhor do que esse livro aqui. Ele é muito a característica de... Você viu o cara, a guerra é horrível, tal, não tem nada de bom. Enquanto pro Ernest Junger, ele escreve, não, a guerra é horrível, mas é ela onde você muda o mundo. É só através dela que se muda as coisas. Porque ela é o... dando um exemplo bem chulo do que ele fala, é na guerra onde se altera os fatores da sociedade quando você não conseguiu pela conversa, quando você não conseguiu através da saliva. Então, quando todos os outros, as outras alternativas foram destruídas, a guerra é a última alternativa, que é onde se provam pelo aço e pelo fogo tudo. Se o ser humano tem a capacidade de vencer. E, no caso, a bravura também, várias outras características. Ele exalta muito a bravura dos soldados, tanto dos companheiros dele como dos soldados do outro lado, porque é a bravura que se mostra na guerra, não a covardia que pode... Porque a covardia leva à derrota, como a gente sabe no final da Primeira Guerra. É isso que ocorreu. Tem esse aqui também, que já é de outro autor, Das Edgener Freiheit, de Jung Fuchs, e alguns outros. Mas é isso. Agradeço por assistirem esse vídeo, deem sua opinião aí, comentem, compartilhem, deixem o like e falou!